Barraco. Foi assim que terminou o episódio anterior dessa série incrível que está em sua segunda temporada na Netflix. Aquele encontro em frente à casa da mãe da Sevik não poderia ser diferente. Imagina só, quando Selim, o marido que se sentia traído pela esposa que traiu, viu o Toprak, o desafeto de tempos de papinho com a Ada. Empurra, pancadaria. Toprak acerta um soco no nariz do Selim, que sangra e parece ter desmaiado nos braços de Ada. O episódio 5 da primeira temporada mostra os três na delegacia. Toprak é chamado para depor e, ao ser indagado pelo policial sobre o motivo de ter atacado Selim, um recorte na cena é feito e devolve Toprak memórias de 10 anos. Lá está ele, com cabelos de roqueiro, chegando bêbado em casa e já está com o aluguel atrasado há 3 meses. Ada está sentada, à mesa posta, sozinha, tomando vinho. Sim, Toprak tinha pisado na bola de novo. Os dois estão em crise. Ada acredita que Toprak está mais para o moleque do que para um homem. Toprak acredita que amar a Ada é o suficiente e quando ela o cobra para ser mais responsável, ele a compara ao pai, não ao pai de Ada, ao pai do Toprak. Tem coisa aí. E não é só Toprak que tem um passado com a Ada. Selim, quando mais jovem, na época da faculdade, procurava fazer a cabeça dela em relação ao Toprak. Ele dizia que o cara não queria nada com nada e que se o sonho dela fosse estar casado em 5 anos, com certeza o roqueiro era a pessoa errada. Toprak viu essa jogada do Selim e só não agrediu bem ali porque a Ada e a Leila o impediram. Se lá no passado nada tinha acontecido, o presente estava bem diferente. Selim está determinado a prestar queixa. E isso afetaria diretamente o futuro de Toprak. Como o roqueiro já tinha ficha criminal na Holanda, uma ficha criminal na Turquia o impediria de renovar o visto. E isso significaria ficar longe da filha dele. Selim está irredutível, apesar de todos os argumentos mais sensatos da Sevik e com toda essa tensão no ar. Toprak voa de novo em Selim e é preso ali mesmo. E a coisa para o Toprak só está piorando. E ruim também está a situação da Ada. Ela não acredita em tudo que está acontecendo na vida dela nesse momento. Perdeu o emprego, o marido a traiu, está em processo de divórcio, reencontrou o ex e dormiu com ele. Depois de anos, a mãe aparece e nada disso parece fazer sentido. E só existe um culpado, constelador Zaman. Você acha? Olha, muita gente fala sobre querer mudança na vida, passar por uma transformação, mas existe um preço a pagar. É por isso que muita gente está por aí, vivendo uma vida na média, muito longe de ver o pleno potencial que tem, de prosperar, de viver em relacionamento de valor, de encontrar felicidade. Ada está pagando o preço da transformação, porque constelação é isso, transformação. Você pode até não entender todo o movimento que acontece durante a constelação e depois dela, mas pode ter certeza, tem muito movimento e para transformação. E Ada está passando por esse caminho onde as coisas estão acontecendo sem muitas respostas prontas. Transformação é uma jornada e a constelação é a parte mais profunda dela. Enquanto Ada está passando pelo turbilhão de transformação, Leila já está recebendo os resultados da sua constelação. Ela recebeu um telefonema da mãe dizendo que encontraram um terreno que pertencia à avó de Leila. E não é um terreno qualquer. Ela está em um lugar muito valioso e é a retomada da vida financeira da Leila. Ela coloca música alta, acorda todo mundo da casa para comemorar e ficar gritando: agora me chame de rica. Imagina o alívio
que ela sentiu. Quando a euforia dá uma baixada, a Sevik lembra a Leila do que o Zaman tinha falado para ela no final da constelação, que algo que era dela por direito chegaria. Ligue os pontos. Cada pessoa vive um momento e traz uma história ancestral. O tempo de resultados entre a constelação e as transformações é diferente para cada um, mas com certeza a única pessoa que não vê qualquer transformação profunda é aquela que não passa pela experiência da constelação. Ada continua vivendo entre a mente e o coração. Não é uma relação amistosa, é uma relação cheia de dúvidas e dores. Ela guarda um colar que ganhou do Toprak e também a aliança do casamento com Selim. Diante de tantos turbilhões e com o fim dos tremores das mãos após a constelação, Ada decide que vai voltar para Istambul para exercer a medicina. Constelação do Toprak. Enquanto Sevik está recebendo uma festa surpresa para comemorar seu aniversário, Toprak, depois de relutar muito, aparece lá no espaço do Zaman para constelar toda a situação de prisão e distância da filha. Essa é uma das constelações da série que mais mexem comigo e me fez chorar muito. Toprak escolhe uma pessoa para representá-lo. Esse homem diz que sente como se os seus pés estivessem presos em um concreto no chão. Dá para perceber que o semblante do representante do Toprak transparece angústia, desespero, e ele diz: eu não posso respirar. Zaman pede para que o Toprak escolha um representante para uma pessoa sufocada. O homem escolhido parece perder o ar e passa a mão pelo pescoço. Anda de um lado para o outro e diz que se sente muito sozinho. Ele caminha até um canto e se senta. Zaman, que é o constelador, dirige uma pergunta ao Toprak. Na história da sua família, você sabe de alguém que tenha sido preso? Já aproveita que você está aqui curtindo esse conteúdo e deixa seu like e compartilha com aquela sua amiga que quer saber mais sobre constelação familiar. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Toprak, você sabe de alguém na sua família que tenha sido preso? Olhando para Zaman, Toprak responde: sim, meu avô, pai do meu pai. O avô paterno do Toprak era cigano e foi preso. O pai de Toprak ainda era criança, talvez entre uns 8 e 10 anos. Zaman pede para que o Toprak escolha um representante para o pai. Nessa hora o Toprak tenta impedir Zaman de fazer aquele movimento com o pai. Diz que está lá para constelar a situação dele com a filha. Nessa hora a autoridade do constelador aparece. Às vezes acontece do constelado se incomodar com as situações que vão aparecendo na constelação e, sem perceber, começa a criar empecilhos. Isso aí é a dor agindo para paralisar o processo de transformação da constelação na vida da pessoa. Se você não se permitir ver o que está oculto no seu sistema familiar, jamais resolverá os problemas cujas raízes estão na sua ancestralidade. Toprak escolhe o fico, enquanto vê o pai no campo da constelação. Toprak revive uma cena. Ele é um adolescente e o pai chega até ele, toma o violão e o quebra. Algo muito semelhante ao que a Ada fez quando flagrou Toprak atraindo há 10 anos. Na constelação, Zaman se dirige ao fico, que está representando o pai de Toprak. Constelador pergunta se o filho pode ir em direção ao pai, avô de Toprak, e a resposta é negativa, porque nas palavras dele diz assim: ele me deixou sozinho. O Zaman então diz ao pai do Toprak: o seu pai virou as costas para você e você está fazendo o mesmo com o seu filho. O seu pai foi preso, então você se aprisionou também. Zaman
sutilmente, vira o representante do pai do Toprak para o filho. Representante do Toprak não consegue permanecer onde está e ele se apavora, vai em direção ao avô. Nesse momento, Zaman pergunta ao Toprak: seu avô foi solto? Toprak respondeu: não, ele foi enforcado. E disse mais: o verdadeiro assassino foi achado depois. Meu avô era inocente. Zaman vai até o representante do Toprak e pergunta se ele consegue ir em direção ao pai, o que é negado. Dentro da constelação, o representante do Toprak diz que está bem onde está e se senta ao lado do avô. O constelador então diz: diga assim, vovô, eu sou como você. Minhas mãos estão atadas. Eu estou sozinho e sem apoio. Eu estou longe das pessoas que eu amo. Quando um dos nossos ancestrais é injustiçado, às vezes nós encontramos na mesma posição. É como se quiséssemos honrá-los. Ninguém sabe exatamente que aquilo que está vivendo é uma repetição da história de alguém, mas é possível quebrar esse ciclo, porque esta era para ser a vida delas e não a nossa. O que vai acontecer agora é assustador. Zaman pede para que o Toprak escolha alguém para representar a filha que mora com a mãe na Holanda. Toprak olha para todas as pessoas que estão no espaço e aponta para uma direção. Duas moças se levantam e o que parece um equívoco comum quer dizer, uma pessoa não tem certeza se alguém está ou não falando com ela. Para um grande constelador, é tudo informação do campo do sistema familiar. Zaman imediatamente se aproxima do Toprak e pergunta: Toprak, você tem outro filho? Essa pergunta fica sem resposta nesse momento, mas Zaman coloca no campo 7 pessoas, cada um representando uma geração da família do lado do pai de Toprak. Ele é colocado na ponta e as palavras do constelador para Toprak são libertadoras e podem ser também para você. Sinta a força e o amor de todos eles. Deixe eles te tocarem, cuidarem de você, curarem as suas feridas. Você pode deixar para trás os fardos que assumiu por eles. O que os aprisionou pode te libertar. E quando estiver pronto, pode agradecê-los. E aquela história da pergunta do Zaman para o Toprak sobre ter mais um filho. Lembra que eu te falei que o Toprak traiu a Ada? Então, na noite que a Ada descobriu tudo, ela estava indo se encontrar com o Toprak para contar para ele que ela estava grávida. E quando ela chegou lá, pegou o Toprak com outra mulher. A coisa já não estava fácil para ela, porque com tudo aquilo de faculdade de medicina, fazer residência, especialização em cirurgia e agora o bebê de um cara que parecia não levar nada a sério. Ada nunca contou nada para o Toprak. De repente, a gente vê a Sevik chegando de bicicleta no motorhome do Toprak. Ela começa a chamar por ele quando entrega uma notícia. O Selim retirou a queixa e se você me deixar atuar como sua advogada, eu vou te ajudar a ficar perto da sua filha, porque nenhuma filha deveria ficar longe do pai. Eu falo, gente, constelação é muito poderosa. Gente, esse final de episódio tem muita coisa. A Sevik está muito pensativa sobre o mistério que Zaman disse existir no sistema familiar dela. Mukader, mãe da Sevik, vai visitar Zaman. Por quê? Uma pessoa aparece na casa dela, batendo muito forte na porta e a Leila é quem vai atender. Quando ela abre a porta, é um soldado com uma carta do pai dela. O que será que está escrito na carta? Selim convence a Ada a voltar com ele para Istambul e a reatarem. A Ada concorda, mas antes de ir, ela vai se encontrar com Toprak para se despedir e algo inacreditável acontece.
acontece. Agora chega de spoiler para você ir lá e assistir a série. Mas antes de ir lá, deixa eu te falar uma coisa. Você também pode vivenciar toda a transformação da constelação familiar. Você merece viver felicidade no seu relacionamento, uma vida leve e completa. Clica no link e decida agora mesmo pela sua transformação e vida realizada. Um super beijo!